vai vendo que as pessoas estão pedindo, e algumas coisas vou fazer vídeo para tentar tirar dúvida, né? Tem uma pessoa até que pediu para fazer um seminário de dons, né? Não é impossível, mas pela internet é muito complicado. Mas eu acho que eu tenho que falar, isso que está vendo no meu coração, que é uma coisa que vai ser necessária, né? A gente vai viver tempos aí para frente meio complicados, né? E nesses tempos muito complicados vai faltar um pouco de remédio, né? Não vamos ter muito acesso a isso às vezes, seja por conflitos, né, ponto mundial, ou seja porque vão ter que fazer uma forma de viver cristamente mais rudimentar, difícil de falar, as coisas sem falar, né? Mas quem sabe o que eu estou falando já entendeu, né? E como vai faltar muita coisa, né? Deus nos deu os dons, né? Muitos deles são para nos guiar, para nos saber o que devemos fazer, quando devemos agir, o que devemos ter a orientação de Deus, uma fé profunda para obedecer, uma fé que faça você fazer prodígios, né? Então Deus está ensinando isso, né? Tem muita gente que eu sei que está aproveitando os vídeos e está percebendo. Então eu vou falar sobre uma oração de cura. Vou pegar a cura física, que é a mais fácil, né? A cura, ela pode ser dividida em 7 partes, só o dom de cura, tá? Para você ver como é bem mais complicado. Então, o dom de cura física, vamos chamar assim, que tem uma diferença entre dom de cura milagre e dom de cura física, né? Primeira coisa, dizer que todo conhecimento, toda medicina, ela provém de Deus. Mas hoje em dia tem muita gente usando ela um pouquinho errado. Como você diz isso? Você vê as pessoas aconselhando, né? Fica difícil você escutar alguns conselhos e falar assim, cara, não, está lhe faltando bom senso, né? Mas como a gente vai precisar, então para aqueles que querem, e eu tenho certeza que eu vou falar isso aqui hoje, vocês vão lembrar quando vocês forem usar, né? Como é que se faz uma oração de cura, né? Ela é muito simples, ela é muito fácil, né? Tem alguns passos a passo, e o melhor de tudo, quem cura é Jesus, não sou eu, não. A gente tem o dom, na verdade, o dom é uma graça de Deus para fazer alguma coisa que Deus vai responder de forma extraordinária para que alguma coisa aconteça. Se você começar a perceber isso, você vai entender, né? Tipo um livro muito antigo que fala assim, é Jesus que cura, né? Nós somos apenas aquela pessoa que estava ali e se dispôs a ter fé por uma outra pessoa, né? Então, a primeira coisa a falar sobre dom de cura, quando você for rezar por alguém, é melhor sempre rezar em dupla. Sozinho é bem mais complicado e pode dar besteira. Então, sempre de preferência em dupla. Tem momentos que a gente vai estar sozinho e vai sozinho, né? Mas de preferência em dupla, né? Eu não saio por aí catando gente para rezar por elas. Esquece. Não. A pessoa tem que querer e ela tem que correr atrás, né? Isso é primordial. O livre-arbítrio da pessoa, Deus nunca tira. Nunca. Né? Então, a pessoa tem que querer, ela tem que expressar a vontade dela, né? Lembra quantas vezes Jesus falou assim, o que queres que eu faça? Para um cego, né? Para um cara coxo que não andava, o que queres que eu faça? A resposta parece lógica, óbvia. Mas é por quê? Porque Deus queria escutar.
aquela pessoa pedir usando o seu livre-arbítrio. Então, primeira coisa, livre-arbítrio. Alguém vai chegar, muitas vezes as pessoas chegam, pai, mãe traz, avô traz, uma outra pessoa traz, marido traz, mulher traz. Primeira coisa que eu paro, sempre peço, você quer oração? Você quer que a gente ore por você? Se a pessoa falar não, para ali. Se a pessoa não der certeza, eu paro também. Não vou perder meu tempo, né? Porque eu sei que Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, isso é importantíssimo. Depois depois que a pessoa falou o que quer, e você vai entrar em oração. Você está com mais um, né? Estou supondo. Então, sinal da cruz, porque vocês estão em presença do Altíssimo. O sinal da cruz é importantíssimo, porque é quando você se coloca diante de Deus, né? Não só é uma bênção, mas também você se coloca diante de Deus. Geralmente eu rezo um Pai Nosso. Para mim, entrar em oração, isso é para mim aquietar meu coração, né? E a pessoa também vai rezar o Pai Nosso. Aí depois você vai chegar para a pessoa e vai pedir para ela louvar e agradecer por toda aquela doença que ela está passando, aquela situação que ela está passando, a paz que ela está passando. A vida é assim, é filho gritando. Mas é assim mesmo, acontece. Graças a Deus tem bastante filhos por aqui para gritar. Então depois você pede para ela louvar e agradecer. Você vai explicar, quando você louva e agradece por um determinado problema, você está entregando a Deus a chave daquele problema. Você está entregando a tua vida, né? E tudo aquilo que está acontecendo com você. Então agradece, louva, entrega a Deus tudo aquilo. Porque quando a gente louva e agradece, Deus transforma todo mal em bem. Essa é a qualidade de Deus. Para quê? Para que a gente veja que Deus está ali, para que a gente sinta o amor de Deus. Te veja, né? Vinde e vede o que, se é verdade ou não, que o reino de Deus está no meio de vós, né? Então, para isso, o louvor. Mas, né? E muitas vezes, quantas vezes, né? Lázaro, pega Lázaro, né? O que ele faz antes de fazer a oração por Lázaro? Pai Santo, eu te louvo, te agradeço pelo que aconteceu com Lázaro, e isso é para a vossa glória. Entendeu? Por que Jesus fez aquilo? Né? Jesus, ele ensina a gente a agir humanamente, sendo nós, criaturas de Deus, nos transformando em filhos de Deus. Entendeu? Então, essa parte é importante, né? O louvor e o agradecimento. Depois você vai começar a sua oração. Eu começo sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo que a pessoa passou, por tudo aquilo que ela está vivendo, e vou deixando Deus agir na vida daquela pessoa, né? Porque Deus sabe, e é o momento que eu estou louvando e agradecendo, é quando Deus começa a falar no meu coração, né? Antes, até então, às vezes não, né? Até às vezes sim, quando a gente pede para a pessoa falar o que ela tem e sobre o que ela quer oração, às vezes Deus já começa a falar no coração da gente, né? Porque se a gente já está aquietado, muitas das vezes o Senhor já começa a dar os sinais, né? Mas, na maioria das vezes, é quando a gente começa a louvar e agradecer pela vida da pessoa, começando a gente entrar na oração, e ali depois... Bom, vamos lá. E aí a gente louva e agradece e bendiz. Geralmente como é indulta, então, enquanto um está rezando pela pessoa, importante, né? A gente vai lá e faz o símbolo que Jesus falou. O que é? Você impõe a mão sobre a pessoa. Para evitar problemas, e sendo bem tranquilo, sempre impõe a mão no braço. Ou pego na mão, né? E paramos por aí, né? Por quê? Porque também as pessoas às vezes interpretam as coisas muito erradas. Você está fazendo aquilo que Jesus falou, imponha a mão. Você ficar
20 minutos com a mão imposta assim, o teu braço no final você não está aguentando, né? Então você impõe a mão e continua rezando, ok? E aí você começa a tua oração. E aí geralmente eu já começo falando com Jesus, né? Senhor Jesus, você pediu, Senhor, que a gente rezasse para aqueles que precisam, né? Então, falando com o mestre, do que ele pediu, que ele solicitou, né? Que sobre rezar sobre aquelas pessoas que estão doentes, né? Estou seguindo o que tu diz na palavra, Senhor. Impõe a mão sobre os doentes e eles ficariam curados, Senhor. Então, Senhor, eu começo pedindo que a sua promessa se realize aqui na vida desta pessoa. Porque eu sou bom? Não, porque tu és bom. Porque tu és maravilhoso, né? Eu sei, Jesus, que tu queres tocar. Eu não sei aonde nem como, né? Então vem olhando esse problema todo e de preferência, Senhor, vem na raiz que provoca este problema. Porque na maioria das vezes a pessoa tem um sintoma de uma doença, né? Uma dor de cabeça que não passa, ou sei lá, tem tantos problemas que vão acontecendo. Se você não rezar pela origem do problema, ele vai voltar de uma outra forma, né? Então, por isso que você vai entrar, muitas vezes você entra para fazer uma oração de cura, mas vai movimentar alguma coisa do psicológico da pessoa, vai movimentar alguma coisa da vida espiritual da pessoa, vai movimentar alguma coisa da vida sentimental, o equilíbrio dela, o que for. Dali em diante, não existe, muitas vezes, não existe um processo. Existe agora a oração pessoal e você com Deus, né? Enquanto um está rezando, né, falando, orando, o outro, né, falei que vocês estão rezando em dupla, ele está orando, intercedendo por aquela pessoa. Então o Senhor vai falando, em determinado momento ele para. Quando ele para, se você está agindo em dupla com alguém, você entra na intercessão e o outro continua. Porque aquele tempo que ele ficou na intercessão, ele ficou em escuta. E aí ele vai começar a falar a revelação que o Senhor deu. E aí você volta para a escuta. E aí hora, vem pedindo, pode ser por clamor, pode ser orando em línguas, na língua dos anjos, a língua dos anjos é muito potente, tá? Às vezes ela é profunda nas pessoas, e aí tudo ali pode acontecer, de acordo com aquilo que o Senhor estiver encaminhando, você vai aprofundando. Às vezes vem palavras de ciência, sabedoria, às vezes vem revelações, vem quadros mentais, vem visões, vem muitas coisas, né? E você vai falando, o Senhor está mostrando esta palavra, o Senhor está mostrando este caminho. Eu não sei nada da vida da pessoa, na maioria das vezes, nada, zero. Então, não posso nem palpitar, porque, né? E se palpitar, eu vou palpitar errado, né? Então, a gente não palpita, a gente espera a revelação. E em cima dessa revelação, né, pode ser, como eu digo, né? No meu caso, vamos chamar assim, quando eu rezo por alguém por cura física, eu não sei onde é muitas vezes. O que as pessoas falam, a maioria das vezes não é verdade. Olha que loucura isso. Estão testando a Deus, estão testando você, estão testando tudo. E elas precisam de carinho, então não dá nem para tratá-las mal. Estão precisando de amor, né? E aí o Senhor vai me mostrando que de que forma que é comigo, né? Comigo, o Senhor faz o meu corpo sentir a dor que a pessoa está sentindo, né? Às vezes a dor no braço, às vezes a dor no peito, às vezes a dor no coração, às vezes é dor nos rins, às vezes a dor nas pernas, nas veias, aonde a pessoa estiver com o problema físico, né? E aí ele vai tocando, vai mostrando, em medida que a gente vai orando para aquele problema, a dor some, simplesmente ela some. Comigo funciona assim, né? Um jeito de eu saber e perceber o que é. Mas com outras pessoas pode ser diferente, cada um de nós tem o seu jeito. Mas imponha a mão com fé. Eu preciso ter fé? Precisa. Precisa ter fé. Muita fé? Não. Precisa da fé da ousadia de fazer primeiro e a fé que acredita que vai acontecer, né?
Como Jesus falou, você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é grandes coisas, né? É pequena, mas essa fé, se exercida, faz milagres, né? Então Deus sabe da nossa limitação, fé pequena, né? E Ele age com ela para fazer uma coisa muito maior. Então, às vezes o problema é enorme. Não se preocupe com isso, porque não é você que tem que reagir e fazer nada, é Deus. Quem cura é Deus, quem resolve é Deus. É Deus que vai abrir as portas, é Deus que vai fazer um milagre. Não é você. Você é a pessoa que teve a ousadia em fé de rezar por alguém, né? E muitas das vezes vem uma resposta muito interessante de Deus. Então não tenha medo. E no final da oração, no meio da oração também o rapaz começa a pedir a intercessão de Maria, que junto conosco venha rezando por aquela pessoa e que ela interceda a Jesus ao Pai para aquela pessoa, né? Normalmente eu peço que o Senhor lembre da sua cruz e do sangue que Ele derramou na cruz. E eu peço que o sangue que Ele derramou na cruz banhe aquela pessoa, banhe aquela cabeça, banhe aquele coração, que aquele sangue salva, aquele sangue cura, né? E por aquele sangue cada um de nós foi redimido e tem uma nova chance, a nova aliança. Então peço que o sangue do Senhor Jesus lave e purifique aquela pessoa em toda. E no final eu vou agradecer, Senhor, obrigado porque já estás curando esta pessoa. Obrigado, Senhor, né? Quem tem fé já sabe que já foi curado. Então você agradece, mesmo que não tenha sinal nenhum. Eu agradeço pela cura que está acontecendo nesta pessoa. Eu agradeço que o teu amor está descendo agora sobre ela, está amando ela, está fazendo algo diferente, está salvando ela. Deu para ver? Né? Eu estou falando isso porque eu sei que vai ser necessário, né? E nós na igreja de hoje não temos muitas vezes ninguém que explique. O Espírito Santo está me movendo a explicar. Isso é grande coisa? Eu não sou nada, né? Como eu gosto de falar, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, mais nada, né? Santo é Deus. Jesus falava, bom é Deus. Todo o resto aqui temos diversos problemas e entregamos a Deus e caminhamos com serenidade, né? E no final louvamos e agradecemos ao Senhor pelo grande amor que tem por aquela pessoa e pedimos, e até abrimos o espaço, se você quer falar alguma coisa, tal, se ela falar mais alguma coisa, aí a gente reza sobre mais essa coisa, porque aí o coração dela está totalmente aberto quando ela fala alguma coisa, e aí Deus pode ir mais profundamente, né? E assim a gente faz uma oração de cura, que começa por aquilo que é a aparência, o físico. Depois vai para onde realmente está o problema. Eu não tenho dom nenhum. Não se preocupa com isso, né? E é bom explicar isso também, né? Tem duas formas diferentes. Todos nós somos batizados, temos o Espírito Santo, né? Tem oração específica para fazer um avivamento do Espírito Santo. Ele agir forte na gente, ok, né? E aí ele começa a agir mais forte. Mas todos nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, somos batizados. O Espírito Santo já está dentro de nós, só que nós não sabemos usar. Mas então todos nós, como já temos o Espírito Santo, podemos orar por outras pessoas, na intercessão, pedindo a Deus que a pessoa está longe, ou junto com ela por cura. É bom dizer isso também, né? Todos nós temos os dons, né? E só não sabemos usar, né? E Deus dá o ministério, tem um ministério bonito assim, que é para o cristão, que todos nós podemos usar os dons, é o mistério da necessidade. Então, todo cristão pode fazer um milagre. Pode. Depende da necessidade e se ele tiver fé para fazer aquilo, né? O problema muitas das vezes é a nossa fé, não é Deus, né? E então temos a necessidade. Então todos nós, em circunstâncias adversas,
podemos fazer muitas coisas, entre elas orar por uma cura de alguém. Não tem mais ninguém, então é você, querido, é você que foi escolhido para aquilo, né? E tem outras pessoas que são ministeriadas. O que é isso? As pessoas que Deus chama a exercer aquele ministério usando aqueles dons, né? Mais comum que a gente fala é o ministério da palavra. São pessoas que falam e convencem o nosso coração. Aí o meu exemplo bom é Padre Jonas. Sempre gostei muito de Padre Jonas, porque ele falava, né? E falava de todos os seus erros e te convencia. É o ministério da palavra, é o Espírito Santo brotando na boca daquela pessoa. E vai no nosso coração, acalenta, move, transforma e abre uma vida nova, né? Então, isso é para quem é ministeriado, quem usa os dons de forma rotineira de serviço, é um dom de serviço. Mas eu posso usar ele só apenas no ministério da ocasião. Hoje sou a pessoa que vai rezar para aquela pessoa ali que precisa. Ponto. Eu fui o escolhido para isso. Você será a pessoa escolhida para isso, né? Essa acho que já tá legal, senão vai ficar um vídeo grande se vocês não gostam. Então, queria dar esse toque. O vídeo eu tive que quebrar, né? Que deu uma confusão, mas vou tentar juntar e ficar um vídeo só, senão vai sair em duas partes, tá? Eu não tenho nada de vídeo, não é minha área. Aqui eu sou um famoso, aquele que vai tentar te vir, né? Mas espero que tenha ajudado vocês e testem, usem a fé, exerçam a fé. Qualquer pessoa está na tua casa, pergunta, posso rezar por você? Bota na tua mão e segue mais ou menos esse roteirozinho, depois você muda para o roteiro que o Senhor vai te colocando, tá bom? Paz e bem.